esta opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa. Essa afirmativa refere-se a qual procedimento no Windows 7? Letra A, trocar usuário. Letra B, bloquear. Letra C, desligar. Letra D, fazer logoff. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente clica no botão iniciar aqui do Windows 7, tem uma opção aqui no menu iniciar chamada desligar. E aqui tem uma setinha. Quando a gente clicar nessa setinha junto ao botão desligar, tem várias opções. Me chama a atenção duas que eu quero discutir com vocês aqui, importante. O trocar usuário, fazer logoff. Porque o trocar usuário permite a troca entre usuários sem fechar os programas do usuário atual. Quer dizer, não fecha os programas do usuário atual, mas permite que um outro usuário abra a sua sessão e comece os seus programas. Aí depois clica em trocar usuário de novo, volta esse usuário aqui que volta a visualizar na sua área de trabalho os seus programas abertos com seus documentos, que é diferente do que é o fazer logoff. O fazer logoff finaliza a sessão do usuário, finaliza os seus programas, fecha os seus programas, mas permite que um outro usuário também faça o seu logon. O bloquear só bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual. O reiniciar reinicia a máquina, reinicia o computador. O suspender coloca no modo de baixo consumo de energia. E o hibernar, ele simplesmente salva todo o estado da área de trabalho no disco rígido e desliga o computador. Quando o usuário ligar de novo, retoma o seu trabalho a partir de onde parou. Então, por que eu chamo atenção para esses dois, o trocar usuário e o fazer logoff? Porque a teoria do trocar usuário diz que não finaliza a sessão do usuário atual, quer dizer, não fecha os seus programas, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Como eu vou mostrar aqui, ó. Estou usando aqui o meu Windows 7, tem uma janela aqui do bloco de notas, eu clico em trocar usuário e ele abre a tela de logon e o outro usuário aqui pode escolher a sua conta de usuário, acessar os seus programas. Quando ele clicar de novo em trocar usuário, eu, Rodrigo, aqui clico no meu nome de usuário, digito a minha senha e volto a perceber agora, quando eu clicar, que está lá os meus programas abertos do jeito que eu deixei. Esse é o trocar usuário. Agora, se eu resolver fazer logoff, o fazer logoff finaliza a sessão do usuário atual, isto é, fecha os seus programas, mas também permite que um outro usuário faça o seu logon. Então, se eu clicar no fazer logoff agora, com aquela minha janelinha aberta, ele também aparece a tela de logon, outro usuário utiliza o computador, e quando eu fizer logoff de novo, e eu agora vou clicar no meu nome de usuário para entrar, digitando a minha senha, eu vou ver que não está mais aquela minha janela do bloco de notas lá, porque fazer logoff fecha os programas do usuário. Então, nessa questão, quando ele disse, ó, essa opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa. Bem, se não finaliza nenhum programa e só saiu do perfil do usuário para permitir um outro usuário utilizar, é trocar o usuário a resposta. Não é o bloquear, porque o bloquear é para manter o perfil do usuário. O desligar não é, porque o desligar desliga o computador por completo. E o fazer logoff, ele sai do perfil do usuário, mas fecha os programas do usuário. Esse aqui é o problema do fazer logoff. Fazer logoff fecha os programas do usuário. Trocar usuário não fecha, portanto essa é a resposta da questão letra A de América, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal?